Pessoal, então a ideia é apresentar agora a nossa experiência do Centro de Saúde da Fazenda do Rio Tavares, né? Eu sou João Paulo, sou médico de família e comunidade e preceptor da residência em MFC. Acho que muito do que eu vou dizer aqui, a Rafaela e o Marcos já trouxeram, né? Acho que a ideia seria... Deixa eu ter algum microfone ligado aí. A ideia seria apresentar mais as nuances, né? Como o Marcos falou, que eu acho que permite a gente ir pensando o que faz mais sentido para cada realidade, né? Então, falando um pouco do contexto do Centro de Saúde da Fazenda, né? Então, a gente tem, fica no Distrito Sul, na região do Rio Tavares, a gente tem 2 equipes de saúde da família com a previsão de implementação de uma 3ª equipe, né? Que já tem enfermeira, a gente está para receber o médico. E a gente tem residências em MFC e enfermagem nas 2 equipes e residência multi, né? Aí tem o mapinha do CS Fazenda, e aqui da sala de situação, mostrando que a nossa pressão assistencial é relativamente grande, né? Considerando que a gente é um centro de saúde de 2 equipes apenas, quando a gente compara com a pressão, com o número de atendimentos médicos de outros centros de saúde do Sul, é mais ou menos parecido, né? Então, é uma área que está crescendo bastante, né? Então, que a gente tem bastante demanda também. Com relação ao contexto da nossa equipe, né? Nossa equipe é 780, conta comigo, médico de família, uma enfermeira de família, uma R2 de enfermagem e um R1 de MFC, uma R1 de MFC. Deixa eu só tirar essa tela que está me atrapalhando aqui. Com relação ao contexto, né, pessoal? Então, acho que já foi dito, mas a pandemia trouxe uma série de desafios para a gente, né? Então, a gente teve um aumento do uso de tecnologia no contato com os pacientes, e aí uma série de tarefas, né? Tanto de fornecer informações gerais, o agendamento das consultas, né? A realização de teleconsultas, que é algo que a gente tem aprendido, né? Nesse período, e algo que a gente já fazia, que a gente passou a fazer cada vez mais, que é a avaliação remota de exames, realização de inovação de receitas, né, com as solicitações virtuais e atestados, né, e também, agora até mais intensamente, a questão da avaliação remota dos casos suspeitos de Covid, né. Então, pensando assim sobre esses 9 meses, né, que a gente já viveu aí de pandemia, eu fiquei pensando que a gente, no nosso caso, ali passou por 3 momentos, né. Então, o primeiro momento, que a gente teve uma restrição grande dos atendimentos, né, e uma priorização dos atendimentos sintomáticos, respiratórios, né, e acho que a gente viveu ali o que o Marcos tinha dito, né, que foi o acesso bem grande via WhatsApp, né, um boom de contatos via WhatsApp, e a gente começou a fazer muitas teleconsultas com mensagem de texto, né, o que acabou levando a bastante sobrecarga dos profissionais, né, aquela história das consultas que não tem fim, a gente não consegue ter um começo, meio e fim, e as consultas vão ficando infinitas, e até acho que enquanto rede, né, enquanto equipes, e enquanto rede a gente foi se dando conta que não era possível manter os atendimentos dessa forma, né. São atendimentos também, como esses atendimentos assíncronos, eles não têm contexto, né, então também é difícil, a gente perde muita informação, né, com mensagens de texto, né. E aí o segundo momento, né, com a introdução do formulário, que acho que foi realmente, todo mundo tem falado em um divisor de águas, né, para as equipes. E na nossa equipe a gente acabou optando pela questão de focar nos agendamentos, né. Acho que a Rafaela até falou ali sobre listas de teleatendimentos. Na nossa experiência a gente acabou preferindo que os atendimentos fossem na maioria sempre que possível agendados, né. Até tem uma história engraçada sobre isso, que teve uma vez que eu fui fazer uma teleconsulta, liguei para o paciente, e foi dessas, assim, demanda espontânea, né? E quando eu liguei, ele falou assim, peraí, doutor, deixa eu só parar o caminhão aqui para te atender, né? Então tem dessas coisas engraçadas, assim, e já teve outras situações, né? Às vezes o paciente não está preparado, e a gente achou que seria mais interessante a gente focar em tratar a teleconsulta como uma consulta como as outras, assim, né? O paciente se prepare, esteja ali pronto para realizar o teleatendimento, né? Mas o que a gente percebeu? Mesmo com a utilização do formulário, a gente teve uma manutenção da sobrecarga com as tarefas burocráticas, né? Então, veio um boom, né, como o Marcos falou, de atendimentos, cada vez mais solicitações, né, com os pacientes utilizando, mas a gente seguia, enquanto profissionais clínicos, tendo que fazer atualização de endereço dos pacientes,
cadastramento do telefone dos pacientes no WhatsApp da equipe, né? E o agendamento das consultas, né? Então, mesmo a gente priorizando os atendimentos via teleconsulta, a gente tinha que ficar combinando com o paciente o horário da consulta e a gente acabava perdendo muito tempo com isso, né? Essa questão dos endereços também. Verifiquei que o paciente não mora, parece não mora na área, eu tenho que verificar isso, não faz muito sentido, né? E aí o terceiro momento, que daí a gente começou a problematizar essas questões, né? Sobre os papéis dentro da equipe. A gente levou para as reuniões de equipe, para a reunião de colegiado, e aí foi quando a gente conseguiu envolver outros profissionais, né? Então, daí, principalmente no nosso caso, os técnicos administrativos. Na nossa equipe, a gente tem 2 técnicos na fazenda, na verdade são 3, né? Dois que eram principalmente do CISREG, uma é a coordenadora, mas a gente acabou envolvendo bastante os técnicos no nosso processo de trabalho. Mas também uma técnica de enfermagem, que eventualmente contribui, e as agentes comunitárias também. Então, qual que é a ideia principal? Seria a gente retirar, né, dos profissionais clínicos essas tarefas burocráticas, né, como já tinha a Fernanda introduziu falando sobre isso, né? Então, acho que esses seriam os objetivos principais: reduzir o tempo que os profissionais clínicos gastam desempenhando atividades não clínicas e realizar agendamento oportuno de consultas e teleconsultas, basicamente isso. Então, e aí o que é esse agendamento oportuno, né? Quando é que ele acontece? Aí, então, daria para a gente focar em destacar 3 itens, né? O primeiro que ele acontece no momento correto, né? No tempo de espera adequado. Então, se eu estou ali no meu formulário e uma paciente está com uma disúria e eu tenho vaga só para o final, hoje é segunda-feira, eu tenho vaga para sexta, isso não é agendamento oportuno, né? O ideal é que eu atenda ela no mesmo dia, né? Com um profissional adequado, acho que o jeito mais fácil de pensar isso é nos casos de saúde mental, por exemplo. Então, um paciente que iniciou atendimento com a profissional de enfermagem, de saúde mental, e daqui a pouco eu marco para outro profissional da equipe, né? Então, é ruim, assim, melhor que a gente mantenha o atendimento sempre que possível com o mesmo profissional da equipe, né? E na modalidade apropriada, né? Então, se presencial ou teleconsulta, de acordo com... Então, tenho que examinar o paciente, bom, não vai rolar de ser teleconsulta, né? Apesar de a gente estar priorizando as teleconsultas nesse momento. Então, são esses 3 itens que a gente faz a avaliação com as demandas que vem na planilha, né? Aí, então, só mostrando como é que tá o desenho da nossa agenda hoje, né? Então, há poucos meses atrás, agora, a gente começou o formulário em julho, e de lá para cá a gente também, além de mudança no formulário, a gente fez uma mudança na agenda. Antes, nossa agenda era compartilhada entre toda a equipe, e aí a gente voltou para um modelo de agenda entre os profissionais, né? Então, basicamente, a gente tem aqui quem agendou, a gente preferiu, a gente passou a colocar o tipo de consulta na própria agenda. Então, assim, não tem uma pessoa fazendo só teleconsulta, a pessoa, na agenda dela, ela pode estar fazendo avaliações presenciais ou por teleconsulta, né? Nome do paciente, data de nascimento e motivo, o telefone e o status, que é se está aguardando, se está em atendimento e etc. Então, aqui uma agenda de um dia típico nosso, né? A Nicole é a nossa residente de MFC e a Ângela é a enfermeira da equipe. Então, vejam que tem esse misto, né, entre teleconsultas e atendimento presencial. Então, eu comecei um atendimento presencial, a próxima consulta é uma teleconsulta, eu pego o celular da equipe e no consultório faço a teleconsulta, né? É como a gente está funcionando. Então, eu fiz um exemplo aí, só para mostrar, então, como é que é o agendamento dos nossos pacientes. Então, ele manda, eu mandei um olá, né, no WhatsApp da nossa equipe. O paciente recebe uma mensagem automática, agora com a atualização da sobrecarga por conta do aumento de casos de Covid, né? A gente colocou essa informação. E aí ele recebe, então, o link do formulário, que já foi mostrado. Aqui, né, os itens possíveis que vão direcionar para a planilha, né? E aí, como está a nossa planilha, né? A gente editou, fiz uma edição para mostrar desse jeito, assim, né? Então, se o paciente tem uma demanda clínica, vai marcar em laranjinha, se é uma demanda clínica de rotina, está em verde, os casos de Covid ficam em vermelho, os exames em azul, né? Então, para ficar mais fácil de sinalizar. E aí, a gente tem usado o recurso de filtro para organizar a planilha, né? Só mostrando como é que a gente faz ali. Então, primeiro as consultas agudas, as de rotina, os exames, né?
Então, a gente usa o filtro da data e da hora e o filtro do motivo do contato, né? E aí, eu acho que daí, talvez a grande sacada que a gente teve recentemente, que foi essa parte de avaliação clínica das solicitações, né? Então, normalmente a gente chega no início do turno, do dia, nesse período inicial ali, entre 7, 7 e meia, enfim, normalmente a gente deixa a agenda fechada e a gente vai fazendo a avaliação dos atendimentos, né? E ao longo do turno também, quando é possível. Então, nesse momento a gente coloca a avaliação clínica dos casos, é feito por um profissional que está no WhatsApp, né? Então, eu vou marcar ali o agendamento de consultas presenciais ou agendar teleconsulta, né? Então, ali tem uma lista suspensa que quem está fazendo essa avaliação vai marcando ali na planilha. Aqui, só para mostrar para vocês, está destacado em laranja, foi outro item que a gente adicionou que tem ajudado, que é o profissional de referência daquele atendimento, né? E aí, principalmente para essa questão de continuidade, é algo que ajuda. Então, a pergunta está assim, algum profissional da equipe já está acompanhando o seu caso, né, o teu problema de saúde atual? E aí, nesse caso, o paciente marca, e aí, sempre que possível, o profissional que está fazendo o agendamento vai priorizar um novo agendamento com o mesmo profissional, né? E o horário também. Então, é algo que a gente não precisa, se o paciente já indica ali, e então, eu só posso pela manhã, eu tenho vaga pela manhã e não preciso ficar perguntando para o paciente se pode ser, e facilita na hora de realizar o agendamento, né? Então, esses dois itens são utilizados principalmente pelos administrativos na hora do agendamento. E aí, aqui um exemplo, né? Eu coloquei ali eu mesmo fazendo uma solicitação, e aí como aparece, né? Então já foi marcado como agendamento presencial, indicado pelo profissional clínico, né? E aí a Letícia, que é nossa técnica administrativa, ela agendou uma consulta presencial para dia 16/11 pela manhã. E aí o que eu marquei em vermelho aí, a gente manteve esse formato no mesmo formato da nossa agenda, que é para tentar facilitar o agendamento desse paciente, né? E aí aqui as mensagens automáticas, né? Então a Letícia, nossa técnica, ela mandou para o João, né? Olá, recebemos sua solicitação de atendimento, podemos agendar uma consulta presencial para o dia tal, aguardamos sua confirmação de agendamento. Aí o João confirmou e ela manda uma mensagem automática confirmando a consulta presencial, né? Então isso é bem interessante, assim, porque a gente consegue de alguma forma homogeneizar, né, tornar mais homogêneo a troca de mensagem com os pacientes, né? E veja que, assim, de um contexto que a gente trocava milhares de mensagens com os pacientes, muitas das mensagens têm sido assim, né? Então, é basicamente um agendamento, né? O paciente dá olá, confirma a consulta, né? Porque está tudo na planilha, então reduziu bastante mesmo a troca de mensagens por WhatsApp, né? E aí que a colagem, né, na nossa agenda no mesmo formato que está ali no formulário, né? Nome, data de nascimento, motivo e telefone. Que daí facilita para os administrativos que estão fazendo os agendamentos, né? Aqui só alguns outros itens que a gente começou a utilizar também, então agora com a terceira equipe, né, que está sendo criada. Eu marquei em azul ali, se vocês verem, na última coluna tem um endereço. Caso o paciente, no nosso formulário tem um endereço, né, então o paciente coloca um endereço, isso nos ajuda bastante, até para identificar, às vezes o paciente coloca uma rua que a gente, essa rua nossa é do Campeche, ou é do CS Rio Tavares, né, e aí isso facilita. E caso ele coloque alguma das ruas que passou para a equipe azul, as duas micros que foram para a equipe azul, a gente já sinaliza e aí já são agendados sempre que possível com a enfermeira da nova equipe, né. Percebi que o paciente parece que não mora na área, teve atendimento em outro centro de saúde. A gente vai lá e marca ali, está em rosinha, né, verificar cadastro. E aí o profissional administrativo que está ali na tarefa do WhatsApp vai ligar para esse paciente, vai entrar no prontuário, verificar cadastro, a gente não vai ficar atrás disso, né. E aí, ele, por último, agora, mais recentemente, com o aumento de casos, a gente criou um item informar capacidade limitada, né. Então, daí tem uma mensagem automática que é, quando o paciente quer uma consulta de rotina, check-up, enfim, a gente está sobrecarregado, a gente manda uma mensagem automática sugerindo que ele entre em contato no futuro, né? Então, pessoal, sobre os resultados, né?
Então, acho que uma das questões mais positivas que eu acho que de inovação que a gente fez foi essa questão da avaliação e triagem das solicitações pela própria equipe clínica, né? Então, assim, isso a gente faz muito rapidamente, né? Então, eu chego ali 7 horas da manhã, abro a planilha, avalio, vou vendo as solicitações e o que o paciente escreveu da parte clínica e já coloco, isso aqui pode ser presencial, isso aqui pode ser teleconsulta, isso pode ser presencial. E isso em, sei lá, 15, 20 minutinhos parando para fazer, a gente faz, né? Mas quando a gente ficava trocando mensagens com os pacientes, era algo infinito, assim, né? Então, reduziu muito a sobrecarga, né, com a menor utilização do Whats pela equipe. E teve um feedback positivo dos administrativos também, né? Eu sinto que, conversando com eles, a gente fez alguns treinamentos, eles se sentem fazendo parte da equipe, né? Eles, bom, no nosso caso são dois, o Wellington e a Letícia são jovens, enfim, têm facilidade com tecnologia, então eles marcam bastante pacientes. Eles estão com a gente para essa tarefa entre as 11 e as 3 da tarde, né? Então, nesse período, eles acabam fazendo bastante agendamentos e têm gostado da atividade, né? A gente aumentou o número de agendamentos oportunos, né, adequados, porque a avaliação clínica, né, sobre urgência do atendimento, modalidade do atendimento e segmento é feito pelo profissional clínico, né. A redução da espera, né, então a gente não tem fila na frente do centro de saúde, então a gente migrou de uma fila, que era uma fila física que a gente tinha, né, praticamente todos os dias, para uma fila virtual, né. E a priorização das demandas conforme a avaliação clínica. Então, quem pode esperar, quem está no WhatsApp ali, o profissional clínico avalia, que esse paciente pode esperar, esse não, esse precisa ser visto logo, né? E a gente tem tido bastante feedback positivo dos pacientes também, né? Então, esses dias um paciente, enfim, comentou, né? Poxa, doutor, tá bem melhor, né? O posto de saúde mais vazio, assim, né? A gente tem, no nosso caso, um espaço físico pequeno, então às vezes a unidade estava lotada, é algo que acaba nos estressando os pacientes, né? Então a gente tem tido um feedback positivo dos pacientes com frequência no consultório, né? Aí eu não tenho estatísticas tão detalhadas como as do Marcos, achei muito legal, mas quando a gente começou, né, a gente ficava na dúvida, os pacientes vão responder, não vão responder, então mais ou menos de julho para cá, acho que foi no meio de julho que a gente começou a utilizar, a gente já tem 2.100, dá mais de 400, né, em média, solicitações por mês, né? E aí desafios, a questão de limitação de espaço físico, né? Que a gente tem, isso acaba dificultando as teleconsultas principalmente, né? Atividades essas durante a pandemia, então eu vejo que seria muito legal estar fazendo tudo isso no pós-pandemia, né? Espero que a gente possa, enfim, aproveitar bastante essa experiência no pós-pandemia, mas nesse momento, então, a sobrecarga com atendimentos sintomáticos, testagem, né? Que é algo que, né, eu poderia estar ali resolvendo outra demanda clínica e tenho que estar fazendo os atendimentos, né? A equipe. A questão da disponibilidade dos técnicos, né? Então, por exemplo, seria interessante os técnicos de enfermagem, né? Que tem um maior conhecimento clínico estarem participando, mas como a gente tem uma limitação de técnicos na equipe, a gente não consegue, né? E a questão de treinamento de mais profissionais para a realização dessa tarefa da avaliação dos atendimentos, né? Acho que o ideal seria que a gente tivesse um profissional destacado para isso, né? E bem treinado, né? Para fazer essa atividade. Então é isso, pessoal. Na verdade é só, enfim, uma passagem sobre o que a gente tem feito de diferente aí, e aí eu fico aberto para perguntas no final, para a gente debater. Valeu. João, muito obrigado pela apresentação, cara, parabéns. Valeu. Aí, muito legal. E assim, é interessante, né, você trouxe, claro, o Marcos também trouxe, a Rafa também trouxe a questão, né, que a gente tem focado muito e tentado discutir, que é isso, né, tirar do profissional clínico essa burocracia, né, e o profissional clínico se dedicar à clínica, né? Claro que, né, a gente está vendo profissionais clínicos que buscam inovações dentro dos processos de acesso e agendamento, mas para que eles possam fazer clínica e organizem o processo, né? Então, acho que esse é o grande desafio. E até, assim, a gente estava comentando aqui, comentei com a Fer, com o Felipe, com a Rafa aqui, que a gente hoje mesmo estava comentando sobre isso, que a gente precisa de um projeto para que essa recepção da equipe exista uma pessoa realmente, né?
que a gente entende que em outros países eles chamam de clinical attendant, que é uma pessoa entre um profissional de saúde e um administrativo. E a gente acabou de cunhar hoje um termo, que talvez tu até já tenha esse primeira experiência aí, né? Que é o atendente clínico comunitário, o ACC, que seria essa pessoa que pode ser um técnico de enfermagem, administrativo, treinado com habilidades de escuta qualificada, né? Mas que tenha esse know-how de ficar com o celular da equipe e atuar sobre acesso e agendamento, liberando os profissionais dessa tarefa que a gente entende que causa muito sobrecarga e também burnout, porque tu é um profissional clínico, tu tá ali, tu quer chegar e atender as pessoas e fazer o teu papel e muitas vezes tu gasta um tempo grande do teu tempo nessa organização do processo. Então fica aí a ideia, a gente está lançando essa ideia aí do atendente clínico comunitário aí como uma figura que também faria parte da equipe, como é o médico, como é o agente comunitário, como é o técnico de enfermagem. Então acho que essa ideia aí, quem sabe a gente no futuro venha a contar com isso, um por equipe aí, ia ser top, né?